Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre regras de acentuação. Alguns dos tipos, de regras de acentuação. A gente vai falar sobre monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A gente vai ver algumas regrinhas que costumam aparecer, costumam ser as mais evidentes pra gente, então a gente vai falar sobre isso. A gente vai usar a apostila, a apostila nova, página 14 e 15 para a gente fazer. Os exercícios serão feitos em casa e depois vocês vão receber o gabarito. Na verdade, o gabarito já está aí, se vocês quiserem depois corrigir. Mas enfim, a gente vai falar sobre 4 tipos de acentos. Primeiro a gente vai falar sobre as monossílabas tônicas, que são terminadas em A, em E e em O. A gente tem que relembrar que monossílabas são aquelas palavras que não têm divisão silábica. É uma palavra que só tem uma sílaba. Por exemplo, lá, pés e pós. Ali tem pó. Então, essas são monossílabas. Monossílabas, no caso ali, são monossílabas tônicas, porque elas têm peso fonético. A gente vê ali, todas são acentuadas. Então, todas essas monossílabas tônicas que são terminadas em A, em E, em O, que são seguidas ou não de S, sempre recebem acento gráfico. Por exemplo, lá, pés e pó. A gente vê uma grande diferença entre monossílaba tônica, por exemplo, chegando lá, avisarei meus pais. A gente tem um exemplo ali. E a gente tem também, preciso registrá-la na lista. O lá, registrar lá, a gente tem ali uma monossílaba átona, porque não é a mais forte daquela sílaba. A gente tem ali um advérbio de lugar na primeira, é tônico, porque tem um peso, tem até um significado. E o pronome oblíquo lá, do registrá-la, não tem um significado, É um pronome átono, não tem um peso fonético. Ok. Aí o que a gente tem aqui embaixo é o seguinte. A gente vai falar agora das oxítonas, Oxítonas são palavras que têm o peso fonético, o maior peso fonético, na última sílaba. A gente sempre conta de trás para frente. Isso é muito importante também da gente saber. As oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, em e ens, são acentuadas. Sempre são acentuadas. Sofá, café, bistrô, contém, parabéns. São alguns exemplos de oxítonas, As últimas sílabas ali, bistrô, tem, bens, fé e faz, são as mais fortes, Ou seja, a sílaba tônica é mais forte, por isso que é uma oxítona. Então, ali elas sempre vão ser acentuadas. Inserem-se nessa regra os verbos acompanhados do pronome oblíquo. A gente tem outros tipos de pronome oblíquo, mas aqui são alguns tipos. Lo, lá, A gente sempre vai ter essas palavras acentuadas. Comprá-lo, vendê-lo, expô-lo. Diferente de adquiri-lo. Em adquiri-lo, o ri não vai ser acentuado, ok? Porque não se encaixa nessa regra. A oxítona, como a gente já falou, é quando a sílaba tônica, que é a mais forte, ela tem o maior peso. O maior peso é a última sílaba. Aqui a gente tem alguns exemplos, caqui, amor, dominó. Ok? Então, a gente vai pular para a próxima página. Para a gente ver algumas regrinhas em relação às paroxítonas e às proparoxítonas. Paroxítonas é quando uma palavra, tem a sua sílaba, a sua penúltima sílaba acentuada, Então, a gente pensa que quando a gente está falando de acentuação, não necessariamente é quando a gente tem ali o acento gráfico, Mas é quando a sílaba ela tem peso. Por exemplo, em janela,
a gente tem uma paroxítona, mas a gente não tem um acento gráfico marcando isso, né? A gente vê isso na fala. Então é importante a gente pensar que mesmo a gente aprendendo regras sobre oxítonos, paroxítonos, acentuação, a gente precisa pensar como e refletir como a gente fala essas palavras, para a gente conseguir analisar, né, qual é o peso maior de uma sílaba, qual é o peso maior de uma sílaba dentro de uma palavra, né? É importante a gente pensar sobre isso. E aí a gente tem algumas regras. Recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas em L, I, IS, N, US, R, X, PS, ão, ans, ans, uns e ditongos, né? Ditongos orais. Ditongo é quando, né, a gente tem ali duas vogais se encontrando numa mesma sílaba, seguidos ou não de S. Então vocês veem que são muitas regrinhas. É difícil de fato gravar essas regras. É muito mais fácil a gente ver uma palavra e começar a analisar essa palavra, começar de fato a entender se ela tem acento gráfico ou não. Melhor forma de fazer isso é lendo e escrevendo, para ver onde a gente vai ter mais dificuldade, onde a gente vai ter nossos tropeços. Então, muito melhor do que gravar regras é tentar entender como elas se dão nas palavras. Por isso que é tão importante o processo de leitura. São paroxítonas as palavras em que a sílaba tônica, ou seja, mais forte, é a penúltima, né? Exemplos: mesa, cadeira, ágil, vôlei. E as palavras de cima, que a gente tem alguns exemplos, são essas, né, as paroxítonas, que sempre serão acentuadas por terem essas terminações aí, que a gente acabou de ver, né? Incrível, lápis, hífen, bônus, caráter, órgão, órfão, álbum, abis e área, né? São alguns dos tipos. E as proparoxítonas, que são as mais simples, né? Quando a gente tem a sílaba mais forte é a antepenúltima, né? A sílaba tônica, que tem maior peso fonético, elas sempre serão acentuadas, né? Então, lâmpada, método, cômodo, página, são palavras que são acentuadas na antepenúltima sílaba, e elas sempre, independente de serem fortes por si só, elas sempre recebem acento gráfico. Ok, gente? Era isso. Até a próxima. Qualquer dúvida é só perguntar. Vocês vão fazer para casa os exercícios, né, que ficaram. Vocês vão ler aqui esse texto, vão fazer os exercícios 26 até o 29, até aqui, que são sobre o texto. E depois vocês vão fazer as questões da página 15 até a página 17 para a gente corrigir na próxima aula, ok? Tchau, gente. Até a próxima.